Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós temos a oportunidade mais uma vez de meditar na palavra de Deus. Nós temos aqui 10 versículos para meditarmos, mas antes da gente começar eu gostaria de orar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo num texto pequeno desse, nós vemos tantas revelações, tantas coisas, Deus, que nós podemos aprender com o Senhor, Pai. Por isso, eu oro, Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para a gente compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queria começar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Você conhece a Jesus? Você conhece? Eu comecei meditando nesse texto com essa pergunta. Você conhece a Jesus? Por quê? Porque no texto anterior, no texto que foi lido na leitura de domingo, no versículo 26, então João capítulo 1, versículo 26 diz assim: Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então, Jesus estava ali no meio daquele povo, João estava batizando, preparando o caminho para apontar Jesus, e Jesus estava ali no meio, mas eles não conheciam Jesus. Aí, tudo bem, você pode pensar, o povo ali, coração endurecido, não conhecia Jesus. Mas aí, quando eu fui ler o texto, que é da nossa meditação no dia de hoje, diz assim, ali no versículo 33, no 33 diz assim, João 1,33, eu não o conhecia. Aí eu falei assim, não, João Batista não conhecia Jesus? Como assim? Sendo que ali no ventre da mãe dele, ele era primo de Jesus, estava no ventre da mãe dele, quando teve aquele contato, ali de Maria com Isabel, ele se estremeceu no ventre dela e ele fala que ele não conhecia Jesus. Aí eu falei, Deus, como assim? Mas eu entendi que a gente, para conhecer Jesus, a gente precisa da revelação do Senhor Jesus. Também no domingo, conversando ali com uma irmã que teve no meio, lá em Israel, no meio desse povo, muitas pessoas vivendo aquela realidade, olhando, mas não tendo a revelação do Senhor Jesus. E nós aqui podemos estar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. E para isso a gente precisa ter essa revelação. Só que a revelação do Senhor Jesus é um processo. Hoje a gente está na era digital, a gente bate uma foto, a gente já vê a foto, plenamente ali, na hora. Só que quem é da era analógica sabe que para revelar era um processo, A gente ia lá, comprava o filme, colocava na máquina. Eu gosto muito dessa comparação de revelação com esse processo antigo, porque ele revela realmente que é um processo que vai acontecendo. Você já viu como que acontece para uma foto ser revelada? Aquele negativo ali aberto, o produto que tem que se usar, a luz que tem que ter, até que aquela foto seja revelada. Quanto mais Cristo precisa desse processo de revelação. E a gente vai ver aqui, nesses 10 versículos, eu coloquei como tema o seguinte. Eu coloquei aqui 10 versículos e 5 revelações sobre Jesus. Então vamos ler primeiramente o texto? O texto começa ali, então, João 1, a gente vai meditar do 32 ao 42, que é a leitura de hoje. Diz assim, E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes, Que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que
tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, a gente vê aqui nesses versículos 5 revelações sobre Jesus. Então, vamos começar com a primeira revelação sobre Jesus. Eu coloquei: ele batiza com o Espírito Santo, que está ali no versículo 33. Quando eu falei ali, né, que João o Batista, né, embora o evangelho aqui seja de João o apóstolo, ele está testemunhando e falando o que aconteceu com João Batista. E ele está dizendo que João Batista falou: eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Aquele, interessante que esse aquele está escrito com A minúsculo. Quando ele vai falar de Jesus, ele diz aquele com A maiúsculo, sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a revelação no batismo, uma coisa que a gente sempre fala, né, sobre o batismo, Jesus não precisava se batizar nas águas porque ele não precisava passar pelo arrependimento, ele nunca pecou. No entanto, era necessário ele cumprir o batismo por uma série de coisas. Primeiro, para ele se igualar aos homens em tudo. E segundo, porque esse cumprimento do que o João estava esperando ia acontecer na hora do batismo. Aquele sobre quem você vir pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele estava aguardando esse momento. E o Senhor preparou ali no batismo, naquela hora do batismo, esse momento. E é um momento tão maravilhoso, porque a gente vê que aquele que batiza com o Espírito Santo, nesse momento do batismo, ele reúne ali a Trindade. A voz de Deus, falando: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo descendo e mostrando que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, nesse momento que o João Batista teve essa revelação, né, de quem era aquele que ele estava precedendo, quem era aquele que viria após ele, que era antes dele, que tinha aquela primazia, aquele início, né, que sempre existiu. Então, naquele momento ele teve essa revelação. Você já tem essa revelação de que você precisa passar pelo batismo nas águas e também pelo Espírito Santo? Que isso faz parte do nosso processo de conhecer o Senhor cada vez mais? Nós precisamos passar pelo arrependimento. Muitos não têm mais revelação do Senhor Jesus. Por quê? Porque nem passaram nem sequer pelo arrependimento, pela porta de entrada do reino de Deus, que é o batismo nas águas. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e ser batizado para poder ser salvo. Então, nós precisamos passar por esse processo para ter mais revelação. E nesse processo a gente vai ter ainda mais revelado que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Interessante que aqui nesse momento a gente sabe que o batismo dos discípulos no Espírito Santo vai acontecer depois da ressurreição de Jesus. Mas o João já estava tendo aquela revelação, é este. E ele estava apontando para este, que batiza no Espírito Santo. E como segundo ponto dessa revelação, tem uma coisa, praticamente que uma coisa está junta, anexada ali à outra, né? A revelação do versículo 34, que diz assim: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, a segunda revelação é: ele é o Filho de Deus. Filho de Deus com F maiúsculo também. Por quê? Nós somos criados numa sociedade em que todos, né, dizem claramente: eu também sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas a grande verdade é que para alguém ser filho de alguém, a gente precisa nascer desse alguém, não é mesmo? Né? Um filho de uma pessoa, de um ser humano, ele nasce desse ser humano para ser filho. Só existem 2 métodos de você ser filho de alguém: ou porque você nasceu daquela pessoa, ou porque você foi adotado. Outro processo não existe, né? Então, eu parando e pensando nessa questão de filho de Deus, por que Jesus é o Filho de Deus, esse F maiúsculo? Porque Jesus é nascido de Deus. Jesus é Deus, ele tem a mesma natureza. O meu filho, quando eu fui gerar um filho, eu gerei um filho semelhante a mim, um filho humano. Se eu for olhar para um filhote ali de um animal, o que ele vai ter? A natureza do animal.
O filhote de cachorro vai ser um cachorro. O filhote de um ser humano vai ser ser humano, né? E o Filho de Deus, ele é Deus. Ele tem a mesma natureza que Deus. Então, por isso que ele é esse filho que a gente conhece, né, como filho, a princípio, unigênito de Deus, o filho único de Deus. Ele foi o primeiro, aquele único que recebeu essa plenitude da natureza de Deus. E também para Jesus ser o filho do homem, o que ele teve que fazer? Ele não teve que nascer do ser humano nos métodos normais? Ali, né, no caso, uma gravidez, uma gestação, né, teve o dia do nascimento, tudo para ele também poder dizer que ele era filho do homem. Então, Jesus, ele carrega essas duas naturezas. É claro que aqui no texto ele está especificando essa natureza de Deus. Então, ele falou, eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Interessante que, novamente, a gente pode pensar assim, ele é primo, né? Por Maria ali, né? Pela relação da família. Mas ele fala bem assim, não, ele é o Filho de Deus. Eu tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Então ele está apontando essa natureza divina de Jesus, de que ele não é um ser humano como nós. Agora, é claro que, voltando ali no batismo, ele que batiza com o Espírito Santo, ele que é o Filho unigênito de Deus, se tornou o Filho primogênito de Deus, porque por meio do Espírito Santo ele nos dá a oportunidade de nascer de novo e ele nos dá a oportunidade de também receber a mesma natureza que é dele, que é o Espírito Santo, que é a natureza divina. Então ele nos deu, por isso que fala, né, no versículo 29, ele fala lá que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam ele também são filhos de Deus. Aí sim a gente pode dizer que a gente é filho de Deus, mas ele é o primogênito, porque ele é o primeiro, né, que deu essa sequência e o poder da gente de ser adotado, daí a gente entra nessa leva, né, vamos dizer assim. Ele é o Filho de Deus, que é nascido de Deus, gerado em Deus, mesma natureza de Deus, e ele nos dá essa oportunidade através da adoção de também sermos chamados filhos de Deus. Mas a gente precisa entender esse processo para que a gente se torne filhos de Deus também. Então, qual é a primeira revelação? Ele é que batiza com o Espírito Santo. A segunda revelação é que ele é o Filho de Deus. E a terceira revelação está lá no versículo 35. Diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Aí no 36 diz assim, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então a terceira revelação é que Jesus é quem? O Cordeiro de Deus. Aí eu pensei, né, a gente associa tanto o Cordeiro de Deus com a Páscoa, que eu já ia chegar aqui e ia falar assim, o Cordeiro de Deus é aquele que estava lá na Páscoa, né, lá no Êxodo, que livrava da morte, eu ia falar isso. Aí o Senhor ali, eu escrevendo, o Senhor já me corrigiu, o Espírito Santo falou assim, não, Thalita, eu estava bem antes, porque lá em Noé, quando ele sacrificou, lá em Abraão, quando ele falou, Deus proverá para si o Cordeiro, ele sempre estava ali, presente, o Cordeiro de Deus, para poder livrar a gente da morte. O que ele fez ali na hora que o Abraão foi sacrificar o Isaac? Ele falou, Deus proverá, porque ele, né, sabia que Deus ia prover um livramento para aquele filho dele. E aí o Senhor apareceu, ele sempre existiu, mas agora ele está passando e aí o João reconhece, esse é o Cordeiro de Deus. Né? Esse que eu citei ali no versículo 29, que eu citei errado agora há pouco, mas diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual que é esse Cordeiro? O Cordeiro era um animal escolhido por Deus, né, para que quando Jesus chegasse, não era porque o Cordeiro tirava o pecado, o animal em si tirasse o pecado do mundo, mas quando a pessoa entendia que o animal era sacrificado, estava apontando para o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, tem alguém que vai morrer para tirar o pecado do mundo. Então, o que tinha? Tinha todas aquelas cláusulas ali. O cordeiro tem que ser sem mancha, sem ruga, tem que ser um cordeiro perfeito, tem que ser um animal perfeito. Jesus tinha que ser um homem perfeito. Então, quando Jesus está passando, ele fala, esse que é o Cordeiro de Deus. E é uma revelação, porque ele não viu Jesus morrer como Cordeiro de Deus, mas ele tinha essa revelação. E hoje nós precisamos, para saber que Jesus morreu no nosso lugar lá naquela cruz, a gente precisa ter essa revelação, de que ele é o Cordeiro de Deus. A gente precisa ter esse olhar e perceber e sentir.
Eu gosto demais dessa palavra conhecimento ali, né, que ele fala, eu não conhecia, porque esse conhecimento, tanto citado nessa passagem quanto na passagem anterior, no original é oida, né, que é o conhecimento de experimentar. É diferente eu falar para você que Jesus é o Cordeiro de Deus e você experimentar que Jesus é o Cordeiro de Deus. É a mesma coisa que eu pegar e trazer aqui um pacote de bolacha para vocês e falar, gente, esse pacote de bolacha aqui, essa bolacha é água e sal e tal, e eu comer aqui, vocês verem, pode até dar água na boca em alguém, mas o que acontece? Eu estou experimentando isso. Agora, você precisa conhecer, e se conhecer, você precisa experimentar Jesus. É diferente eu citar o Salmo 23, é diferente eu citar o Salmo 91 do que eu ter experiência com o Salmo 91, eu ter experiência com o Salmo 23. É esse conhecimento que o Senhor quer gerar, e isso é por meio de revelação e experiências com o Senhor Jesus. Aqui o João Batista, ele estava tendo cada vez mais experiências com o Senhor Jesus, revelações de quem era Jesus. Então, nós precisamos caminhar de revelação em revelação, buscando. Por quê? Porque para eu conhecer mais Jesus, eu tenho que caminhar mais com Jesus, né? Ele se reservou por muito tempo no deserto e ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava ouvindo Deus falando sobre Jesus. E de repente ele vê aquele Jesus ali na frente dele, aquela palavra que ele recebeu acontecendo. E a gente precisa ter para caminhar com Jesus essa revelação. E Jesus tem muito mais para revelar para nós. Aqui, 10 versículos são 5 revelações. Mas quanto mais tem na palavra que eu preciso experimentar de Jesus, que eu preciso viver com Jesus, que eu preciso caminhar para eu ter não apenas uma palavra, mas uma palavra viva. Muitos estão perecendo porque não tem essa revelação de Jesus. E a gente precisa estar caminhando e vendo e recebendo essa graça, essa maravilha que é conhecer o Senhor Jesus. Vamos continuar ali? Versículo 38. Aí o que acontece nesse processo? Então tinham 2 discípulos que eles estavam caminhando com João Batista. E eles estavam caminhando à luz das revelações de João Batista. Quem eram esses discípulos? Um a gente tem claramente descrito aqui, que era o André. O outro, eles dizem provavelmente que era João. O João o apóstolo, esse que está escrevendo aqui. Então André e João estavam caminhando ali com o João Batista e recebendo revelação. Esse é o Cordeiro de Deus. Quando eles recebem essa revelação, esse é o Cordeiro de Deus, o que eles fazem? Eles deixam o João Batista e passam a caminhar com o Senhor Jesus. E a gente precisa também ter essa revelação. Podemos caminhar com homens, podemos ouvir pregações. Tem pregações que me edificam, claro, até hoje. Só que é diferente a gente ter a revelação do outro e a nossa própria revelação da gente também caminhar com o Senhor Jesus. É bom ouvir pregação, é bom ouvir revelação dos outros, mas Deus quer que a gente comece a caminhar com Ele. Essas revelações, elas têm que me levar a deixar de depender de pessoas e caminhar com o Senhor Jesus. É esse que é o propósito. Então, aqui eles deixam de caminhar ali, né, como discípulos do João Batista, para caminhar com Jesus. E aí, olha só o que eles chamam Jesus ali, né? Versículo 38 diz assim: E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Mestre, essa palavra mestre, né, até na nossa linguagem, né, tranquilo a gente entender. Rabi, né, é na linguagem deles, né? Mas o significado da palavra mestre é aquele professor, aquele que ensina, e não é só um professor meramente, né, como um professor de escola, mas é aquele que é graduado, aquele que está acima, aquele que tem muito para oferecer, muito para ensinar. E eles reconhecem Jesus como esse mestre. E aí eles passam, mestre, nós queremos aprender com você. Então, qual que é a nossa quarta revelação? Ele é o mestre. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender com o Senhor Jesus, de diversas formas. Eu aprendo com Jesus de diversas formas, através de um louvor, mas estar também com Jesus ali. Eles foram lá. Jesus, onde é que você assiste? Onde é que você vive? Para que a gente possa ir lá e aprender com você. E eles vão e eles seguem, passam a seguir o Senhor Jesus. E Jesus foi lá e mostrou, né, para eles. Quando Jesus mostrou, eu não sei o que aconteceu, né? Esses dias o Kiko falou aqui na reunião das mulheres, né? Onde você gostaria de estar? O que será que Jesus falou para eles, né, naquele momento que eles foram até ali a casa de Jesus? Porque quando eles foram ali, quando eles saíram dali para encontrar, né, no caso André, para encontrar com Pedro, o que ele falou bem assim? Daí vem para a quinta revelação, depois dessa conversa, né? No versículo 41, ele diz assim:
Ele achou o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Agora ele não falou, a gente achou o mestre. Não, ele conversou com Jesus, ele teve um tempo ali com Jesus e ele falou, não, a gente achou o Messias. Quem é o Messias? O Messias, gente, para nós, né, na nossa cultura não tem tanto sentido, mas para o judeu tinha um completo sentido. Quem é o Messias? O Messias é o Cristo, o Messias é o nosso Redentor. Então eles sabiam que eles tinham que esperar aquele sobre quem o governo estava sobre ele para redimir do pecado, para ter um governo. Eles esperavam aquele governo perfeito e o governo está nele, ele é o Messias. Então eles saem dali testemunhando, nós achamos o Messias, a gente achou aquele que vai redimir o nosso povo. E o André sai dali contando para o irmão dele, né, que era o Pedro, que também inclui nesse assunto, e a gente sabe que Pedro vai caminhar também com o Senhor e que Pedro é chamado pelo Senhor e que Pedro também vai ter muitas revelações a respeito de Jesus Cristo. Então, pergunto para vocês, temos aqui 5 revelações, eu vou repetir de novo essas revelações do texto aqui. Ele batiza com o Espírito Santo, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Mestre, ele é o Messias. E você, que revelações você tem tido da parte do Senhor? Você tem caminhado com Jesus? Você tem ouvido a voz dele? Vocês aqui, meninas da casa da Maria e Marta, você pode estar aqui no meio e não conhecer Jesus. Mas se você abrir o seu coração e falar, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter revelações de Jesus, você vai poder conhecer ele. E você vai poder crescer cada vez mais em revelação com o Senhor Jesus. É para isso que ele chamou vocês aqui. É para isso que ele chamou o João Batista, para ter mais revelações, o André, o João e todos os outros discípulos e todas as pessoas. E até o final a gente vai continuar precisando ter revelação de Jesus. Você acredita nisso ou não? Porque eu vejo assim, João Batista começou assim, ele era um homem tremendamente poderoso em revelação. E no final da vida dele ele está preso e ele fala assim, tem que esperar o outro, porque ele precisava de mais uma revelação, não tem que esperar o outro. Ele falou ali, aqueles que ele enviou, receberam aquela palavra, ele cura, ele faz isso, ele faz aquilo, preciso esperar o outro, ele é meu Redentor. É verdade, ele é o Messias. Às vezes a gente precisa da revelação no momento que a gente está frágil, até na nossa fé. Nós precisamos andar em revelação. E a Bíblia fala que a vida eterna é conhecer o Senhor. Né? E a gente tem muitas áreas de Jesus que a gente precisa conhecer. E no momento que você precisa de ter aquela experiência, o Senhor vai promover se você estiver buscando Ele. Ele vai promover essa experiência. Né? E eu lembrei quando eu estava fazendo isso, né, sobre isso, porque são muitas coisas, a pessoa pode falar, eu conheço e conheço superficialmente. Tem pessoas que às vezes veio aqui uma vez na igreja e às vezes a pessoa até adiciona lá no Facebook, fala, eu conheço, vi, né, uma vez lá, vai lá e aceita, você conhece, mas conhece superficialmente. Agora, conhecer na profundidade é outra situação. Conhecer todas essas coisas, porque Jesus é muito grande para a gente dizer que a gente conhece num momento, num culto, num batismo somente. A gente precisa continuar conhecendo o Senhor Jesus. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás. Eu acho que eu devo estar ficando velha porque eu estou lembrando de uma coisa de muito tempo atrás, né? E aí eu lembrei que tinha uma moça, né, que ela era cliente do lugar que eu trabalhava, né? E aí um dia teve um evento e tal, e ela conhecia como cliente, eu tinha um relacionamento com ela, assim, sério, né? E normalmente as pessoas que me conhecem superficialmente pensam assim, Thalita é meio séria, isso, aquilo, né? E daí naquele dia era um ambiente mais extrovertido, e aí eu brinquei e ri e tal. Daí ela falou, daí ela olhou pra mim assim, daí ela falou, essa Thalita eu não conhecia. Então, porque era uma face que aquele ambiente que eu me relacionava com ela não permitia ela conhecer. Então, naquele outro ambiente que a gente estava, que era um ambiente extrovertido e tudo mais, ela achou engraçado. Ela falou, essa Thalita aí eu não conhecia. Então, talvez a gente está com o Senhor, às vezes tem tantas pessoas que pensam, Deus é sério, Ele quer tudo certinho, Ele quer aquilo, mas você vai conhecer o Senhor, Deus amoroso, né? Então, é uma outra faceta de Deus que só você caminhando com o Senhor que você vai conhecer.
A justiça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus é caminhando com Ele que você vai conhecendo. Então o Senhor quer se revelar para você, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar seguindo Ele. Né? E de perto, eles deixaram de seguir ali o João Batista, porque eles tinham o próprio Cristo. Agora eu tenho o Cristo, por que eu vou ficar dependendo apenas? Não é que seja errado, gente. A gente continua sendo edificado uns pelos outros, mas receber de Jesus é muito precioso. Ter revelação e relacionamento com o Senhor é muito precioso. Então, se você quer continuar conhecendo o Senhor Jesus, tendo revelações de quem Ele é, tendo experiências de quem Ele é, eu queria convidar você para você fechar os olhos nesse momento. Eu vou orar, mas eu queria que você fizesse essa oração sincera, do seu jeito, da sua maneira, falando: eu quero conhecer Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero receber revelações de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque eu já sabia essas revelações, mas o Senhor trouxe ânimo para o meu coração através de ler essas palavras, de saber que tem mais, Senhor. Quantas pessoas às vezes abrem a Bíblia ali e pensam: já conhece essa história, como se não houvesse mais nada a ser revelado. Pelo contrário, o Senhor tem muito mais a nos revelar. O Senhor, como mestre, tem muito mais que nos ensinar, Senhor. Nós só apenas precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente e deixar, Senhor, as coisas para trás e seguir o Senhor para poder crescer nessa revelação de Jesus. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor. Tantas pessoas ali naquele meio e não conheciam o Senhor e não conheceram. A tua palavra diz que não receberam o Senhor, não entenderam, não receberam essa revelação de quem o Senhor é. E nós podemos ser como essas pessoas se nos fecharmos aqui. Mas podemos ser como os discípulos, como João Batista, que tiveram experiências com o Senhor, que receberam o Senhor, que receberam também essa adoção de filhos através do Espírito Santo. Pai, batiza no Espírito Santo. Em nome de Jesus, precisamos caminhar. Se não batizamos ainda nas águas, Pai, nos leva ao arrependimento e nos leva, Senhor, aqueles que ainda não se batizaram nas águas, para crerem no Senhor, serem batizados e serem salvos, Pai. Em nome de Jesus, batiza no Espírito Santo para que a gente receba esse poder do Senhor dentro de nós, habitando em nós, nos guiando. Em nome de Jesus, nos levando a cada dia a discernir as coisas não fisicamente, mas espiritualmente, Pai. No tempo que nós temos vivido, como nós precisamos do Espírito Santo. Quantas coisas o Senhor tem a nos revelar através do Teu Espírito Santo. O Senhor diz que o Senhor dá, aquele que pede, o Senhor dá o Espírito Santo. Muitas vezes precisamos de consolo, procuramos nesse ou naquele, mas o Teu Espírito Santo nos consola, nos enche. Ó Deus, em nome de Jesus, batiza no Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Mostra-nos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que não haja culpa em nós, para que não haja medo da condenação, porque o Senhor já pagou o preço lá na cruz. O Teu sangue nos redime, nos lava, nos purifica de todo o pecado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por ter aceitado, mesmo sendo Deus, se humilhar a esse ponto de se colocar como um cordeiro, como um animal ali que era sacrificado sem poder falar nada, Senhor. Ó Deus, assim o Senhor também se entregou ali naquela cruz como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que toda essa revelação de que o Senhor é o Messias, tantas pessoas esperando nesse mundo, em governos desse mundo, Pai, faz-nos esperar somente no Senhor, porque só o Teu governo que é perfeito. Só a Tua liderança que é perfeita, Senhor. Nenhum nesse mundo é Messias. Nenhum nesse mundo pode nos redimir ou nos dar um lugar aprazível para viver, a não ser o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, para que desde o menor até o maior aqui, Senhor, tenha revelações de quem o Senhor é e experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Seja um dia de revelações e de experiências de comunhão com o Senhor Jesus. Amém?